Dias depois de uma operação da polícia que teve como objetivo evacuar os usuários de crack e prender traficantes, cerca de 2.000 pessoas deixaram a região. Desde então, muitos andam sem rumo pelas ruas do bairro. A operação foi alvo de críticas. Prédios foram demolidos e moradores reclamam que as paredes das casas em que moram foram atingidas. A gente se sente um lixo, né? Porque os caras quebram a casa em cima da gente, a gente vai se sentir importante? A gente não vai se sentir importante, né? Eles não avisaram nós, fizeram nada, eles já chegaram demolindo tudo, com gente dentro de casa. Mais de 900 policiais participaram de uma mega operação na região. Segundo as autoridades, foram detidos 38 traficantes e apreendidos 10 quilos de crack, 3 fuzis, além de outras armas. Uma coisa para você. A gente está discutindo aqui, é porque quando no intervalo a gente vai começando pelo final, eu falo, né? Que a gente fica tentando buscar alternativas. Mas eu quero começar pelo começo mesmo. E quando começaram a aparecer as imagens, eu falei para o Dr. Magno, Dr. Magno, não tinha isso antes. Não é mesmo, doutor? Não. E para entender Cracolândia, rapidinho, precisamos conhecer a nossa cidade. Naquele lugar ficava a rodoviária, a principal rodoviária. É verdade, a rodoviária era ali, né? Em frente à Estação da Luz. Tem então, razão. Todo aquele entorno, hotéis, restaurantes, todo esse contexto envolvido eram muito bem frequentados. A rodoviária recebendo ônibus interestaduais, inclusive internacionais. Então, uma região, um polo econômico importantíssimo. E só tinha uma rodoviária, aquela, porque antigamente aqui em São Paulo agora tem as mais. duas. Agora tem umas 5. Tem a da Luz, da Barra Funda. Tem na Luz, Barra Funda, tem mas aqui na tudo Glicério. Centralizado ali. Exatamente. Certo. Com a saída para o Tietê. É mesmo. E aí é que vem. Começou. A intervenção não foi acompanhada. Então essa saída imediata, aquilo ficou um espaço vazio. Mudou o polo econômico, aqueles hotéis e restaurantes ficaram. E agora? Olha só. Coincidentemente, o movimento migratório de pessoas da América do Sul, dos países vizinhos, e pessoas pobres que sofrem muito mais lá, o Brasil ainda é um Eldorado para algumas nações aqui. É verdade. Eles chegam aqui, eles vão para onde? Onde é que tem hotel baratíssimo? É lá que está degradado. Aí começa, então, o ajuntamento dessas pessoas, a migração, prostituição e coincide com... Nessa época eu estava como delegado no DENARC. O crack havia estourado em Nova York e começando em São Paulo. Que Estamos foi na nos anos 90. Exatamente, 90, que é o que eu estou falando, isso mesmo. Então, nada disso. E aí os governos, tanto estaduais municipais, em nossas reuniões, os diretores de polícia, doutor, que é isso? Todo mundo fechou o olho para isso. Mesma coisa, mesmo processo, o Beraldo é colega, advogado, criminalista, mesmo caminho que fez o PCC. É verdade. As reuniões com o governador, o crime está se organizando. Vocês são viajantes, vocês estão vendo coisas. Vocês ficam imaginando o céu estrelado. Você acha que bandido se organiza 4, 5 pés de chinelo? Fala, governador, pelo amor de Deus, eles estão se organizando, governador. Então nós temos hoje duas frontes poderosíssimas. PCC, o primeiro comando da capital, que já está internacionalizado. É verdade. 17 países. Que comanda essa Cracolândia. É verdade. É isso aí. Pode a gente dar mais umas injetadas aí na conversa. Me diz uma coisa. Na sua opinião, falando do trabalho que você faz mesmo de prevenção, a maneira que você sempre fez, aliás, a maneira como foi feita a intervenção foi realmente errônea? Não foi errônea. A intervenção policial necessária... Vou dar rápido os números. Nesse domingo, o DENARC, juntamente com a Polícia Militar e a GCM, apreendemos 2 fuzis 5,56, revólveres... Naquele dia da intervenção. Pistolas, mais de 200 facas, estiletes, 4 quilos de crack, 10 tijolos de cocaína. Prendemos 59 traficantes. Então, o número... O que você tinha ali? A rua totalmente tomada indefinidamente. Não então, passa mais carro, pessoas tomaram a rua. Então, nesse ponto, território dominado. Essa intervenção que acaba coibindo a criminalidade
foi legal. Legal e necessária. Não há outro meio de intervir. E mais, hein? Não houve mortos, feridos, nem policiais, nem deles. Quer dizer, do ponto de vista de milhares de pessoas, você tem números impressionantes, não é? Então, Mas daí, né, doutor Beraldo, a gente tem o outro lado, que você consegue coibir a criminalidade, mas ao mesmo tempo você tem que você tem que tirar as pessoas de um lugar e colocá-las em outro lugar. Porque senão elas vão para um outro lugar automaticamente. Foi o que aconteceu, só mudou de endereço. Sim. Quer dizer, na tua opinião, faltou um certo planejamento para que conseguisse não só coibir a criminalidade naquela região, mas também para que esse quadro pudesse começar, que a gente vislumbrasse uma mudança de comportamento e não uma mudança de endereço? Keila, eu estou diante aqui de duas autoridades, principalmente o Dr. Magno, que é uma excelência na área, e como delegado de polícia, que eu sempre admirei a Polícia Civil, enfim. Esse caso é muito triste. Eu lembro aqui do Holocausto nazista. Nós estamos em São Paulo tendo o Holocausto da Cracolândia. É verdade. Eu espero que o Dória não seja demagogo, porque a sociedade vai cobrar. Porque antes de vir para cá, uma senhora me interceptou, e tinha várias pessoas aqui na frente, que uma chorou comigo. Ela tem um filho, o filho estava lá na Cracolândia, doutor Magno. Ele procurou e pediu ajuda, e foi informado por agentes do Dória que não tinha vaga. Então eu espero que ele não venha com demagogia, como fez a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, e falo como autoridade, como presidente da Comissão Nacional dos Criminalistas, da Confederação Nacional dos Advogados. Você diz a Defensoria Pública no momento em que decidiu que eles não precisavam ser internados, não deveriam ser internados. A Defensoria Pública, a pretexto, doutor Magno, da dignidade da pessoa humana, entrou com uma medida e o tribunal, todos eles, hipócritas, o que fizeram não permite internação compulsória. Eles são doentes, eles estão vagando, estão em situação deplorável. É o Holocausto da Cracolândia. Eu choro porque eu vi pessoa pegar lixo, comer lixo, beber água suja. Eu estou acompanhando aquilo desde 1990. Então não é preciso sim. E você no começo, Keila, você falou com o Dr. Magno, que nós estávamos conversando, tem jeito sim, tem onde pôr, e eu te provo como não tem onde pôr. Várias clínicas do estado que eu acompanho, eu conheço uma centena delas, são caras. Hoje, para internar um jovem, para desintoxicar, ter tratamento psiquiátrico, psicológico, médico, etc., ele custa R$3.000 nessas clínicas. Então, basta subvencionar, fazer um acordo, o governo do estado, o seu Alckmin, o Dória, todos aí, e pegar essas clínicas aí, colocar essas pessoas para um tratamento ali dentro. Nessas clínicas tem onde colocar, mas não pode ser hipócritas como foi a Defensoria Pública usando o meu direito de expressão. Já vou chegar lá. Nesse aspecto. Tem duas coisas que eu quero que você fale. Primeiro, que eu também não considero que a pessoa esteja apta para decidir alguma coisa numa situação como essa. Verdade. Porque você não está... Se a pessoa quando bebe já perde um pouco da noção das coisas, tanto que você não pode beber e dirigir, imagina uma pessoa que passa 24... Porque ali eles passam 24 horas usando droga. Então eu não acho que... Não concordo com a Defensoria Pública por isso, porque eu não acredito que eles estão aptos para decidir alguma coisa. E isso é o que eu quero que você fale, se eu tenho razão nesse sentido, se realmente eles não têm essa capacidade. E, ao mesmo tempo, a gente pode obrigar uma pessoa, porque a gente sabe, eu sei que tem esse lado de que eles alegam que não tem lugar para todo mundo, mas também a maioria das pessoas que está ali não quer ser internada. Tanto que nós vimos muitas entrevistas de familiares indo lá buscar, procurar gente que fica atrás de... Ele volta e a pessoa não vai. Quando não tem droga, eles tomam pinga. Estão tomando pinga pura, querosene, tudo. Tá muito triste, é um holocausto, ninguém está percebendo. Bom, mas é preciso me posicionar de uma maneira a representar a psicologia. Isso, é isso mesmo. Daí, nesse sentido aí, então, mais uma vez, separando o que tem a ver com questões da justiça... Não, eu quero saber mesmo a cabeça deles, se eles estão aptos para escolher alguma coisa. Eu chego lá, eu quero fazer isso daí costurando com o que falou o doutor. Tá. Inicialmente, a Secretaria de Saúde, através do secretário Wilson Pollara, tem, juntamente com esse plano de parceria público-privada, já algumas relações. Por exemplo, o Faça Psicoterapia já busca uma relação com a Secretaria de Saúde através do projeto chamado Redenção,
para o tratamento e tem mais de uma forma de tratamento através de hospital dia. Eu queria falar um pouco mais sobre isso, que não é só isso que eu quero trazer aqui. Quero trazer que nós estamos numa situação macroeconômica complicada no país, e isso tem a ver com o assunto, na medida que questões políticas tornam-se mais importantes do que questões humanas, sobre o tratamento, sobre o amparo do ser humano. Daí, quando diz qualquer um a respeito da humanidade daquela intervenção, a gente tem que ver o quanto que de fato ela foi projetada para ser coerente, porque pelo que eu havia entendido dentro do projeto Redenção, a parte de intervenção policial ocorreria, da justiça ocorreria também coligada com um trabalho dessas parcerias público-privadas no projeto Redenção, acabar só falando assim. E não foi assim que aconteceu. Não sei que tipo de animosidade ou falta de como é que chama? Sincronicidade havia entre o governo e a prefeitura, mas anteciparam a ação policial. Aí precisava só acabar de falar isso aqui. Nesse sentido, então, não podemos dizer que o Estado não está fazendo aquilo que ele pode vir a fazer. É que realmente o Estado, em relação no que se trata do Brasil, até nas últimas entrevistas que eu participei aqui, qualquer um que assista o noticiário, está muito precário, não é, gente? E por que também o cidadão está despreparado para lidar com a cidadania, com suas demandas? Veja só, essa questão aí da internação não é uma questão simplesmente daquela pessoa, por isso que eu queria, agora amarrando com o que você estava falando, não é simplesmente do que se está na cabeça daquele usuário, é na cabeça de todos nós. E, em se tratando da psicologia, nós temos um trabalho mais interventivo. Esse trabalho mais interventivo, ele é para suicídio, alcoolismo, drogadicção, questões psiquiátricas. Só que quando a gente vem fazer isso amparado de um familiar que vai se responsabilizar legalmente e vai dar... Mas e ali no caso que não tem familiar nenhum? Daí que eu vou te falar que todos nós participamos, todos somos sociedade. Existem famílias ali, só concluir aqui, doutor, que daí assim, existem famílias, sim, ninguém nasceu de chocadeira, gente. Existem famílias, sim, existem desempregados, então tem que encontrar essas pessoas e trabalhar eles com relacionamento. Doutor, o tratamento o senhor dá, o tratamento dá. Nós vamos só concluir isso, juro mesmo, 30 segundos. O tratamento o senhor dá, só um minuto, 30 segundos, não, mas 30 segundos, daí eu... 30 segundos, por favor, doutor Mário, 30 segundos. Só um minuto, Beraldo. Só acabar, porque assim... Eu estou nervoso. Com certeza. Se vai fazer uma intervenção policial ou uma intervenção de Estado e a psicologia for a favor disso, tem que ser baseado no que faz a psicologia já com intervenções clínicas, onde você vai associar a família. Aí você tem que localizar um familiar que se responsabilize por ele. Se localizar um profissional, um familiar... Doutor Magno, 90% lá não tem família, a mãe, o pai, a irmã vira pano de chão. Não tem ninguém, não tem discernimento. A polícia pode intervir? Pode, está acontecendo crime, é crime de efeito permanente. Pode ter a internação compulsória. Pode, é que eu vou mostrar aqui agora. Mas não pode ter hipocrisia, aqui, é isso que eu quero. Ele consegue jogar. O que você quer mostrar? Entendeu? É a Lei 10.216 de 2001. A nossa lei de política de drogas é de 2006. Então diz aqui o artigo 6º. As 3 formas de internação. Tá aqui que o doutor até voluntária, deixa eu só levantar para ficar mais fácil para ele mostrar. Involuntária e compulsória. Deixa eu só levantar um pouquinho aqui. Quem é a... Consentimento, que é essa daqui. A melhor delas para o nosso psicólogo. Usuário, a voluntária. Exatamente, que é o que me cabe. O tratamento. É o que me cabe. Mas eles não têm a melhor não é para mim, é para o tratamento através da psicologia. Agora, tem a involuntária. Ele não quer, mas a família... intervém. Ótimo. A mãe, o pai, a mãe diz, interna meu filho. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Levar. Suicídio. Aí começa a complicar. Acontece. Agora, a compulsória, que é o pomo. Que é o que eles estavam querendo fazer lá. Ronaldo Laranjeira, master, nosso guru, ele dando entrevista essa semana. Pasme você, calcula-se mais de 200 dependentes lá, completamente quadro psiquiátrico gravíssimo. Tenho dúvida. Essas pessoas, Keila, e você que está em casa, representam altíssimo risco para si e para nós. E para os demais. Portanto,
essas pessoas, e o doutor deve confirmar, absolutamente não há, Beraldo, como perguntar para essa pessoa, você quer ajuda? Não tem, Keila. Não tem. Mete Tem que pegar. a camisa de força, leva Você para tem que localizar o familiar. Então, Doutor, mas- meu ponto de vista, Não, sobre a ótica da doutor, psicologia não tem. humanitária. Não tem. A lei diz Aí a aqui- lei eu concordo com o doutor, mas eu não estou falando sobre a lei, eu estou nesse falando sobre sentido, o deixa eu lado só concluir. humanitário. Não estou dizendo que é certo e que é a errado, OAB não. de São Paulo mantém advogados de plantão no CRATOD, Ministério Público. Ô, doutor Magno, olha, doutor juiz Magno, despacha. uma pessoa de lá, um viciado Segundo a lei, lá, sim. ele É isso, furta eu um não tô celular. falando em nome da lei, não. Ele furta, Eu tô viu, entendendo doutor? o que Ele você tá furta falando. um celular, ele comete o crime, ele está apto para ir para a cadeia, então a pena, a lei, o Poder Judiciário aplica-lhe uma pena porque ele furtou um celular para comprar maldita droga e vai para a cadeia, aí ele tem o discernimento? Ora, por Não isso tem. que eu não quero. Está tendo hipocrisia, está tendo demagogia, falsidade. A sociedade tem que se levantar. Isso é caso de epidemia no Brasil. Acontece que É isso. acontece que a sociedade É ela isso. só se levanta quando acontece dentro da casa dela. Mas todo mundo tem Infelizmente. Não, mas eu queria as representar coisas essas estão pessoas. acontecendo. Posso? Mas o que você. O que, Deixa eu eu representar essas entendo o que você pessoas. tá falando, Eu posso Wilson. representar essas Agora, pessoas, né? Eu sei que eu tô delegado, fazendo me papel de corrija se eu advogado do estiver diabo errado. aqui. Não é. Eu vim pra apanhar, mas não tem Mas problema. não é por isso, Mas não. eu queria Não, representar só essas me corrija pessoas. Eu se eu quero estiver representar os errado. drogados, os familiares. Não, acontece. Porque é o seguinte, Olha, de eu tô te fato, falando- eu tô te falando se isso uma acontece coisa- com alguém da tua família, você não vai acreditar como é terrível. Você é impotente. Você é impotente. Doutor Wilson. Então, assim, sobre a ótica humanitária do tratamento, se vier o Estado, através da família, fazer essa intervenção, eu sou, Então, eu deixa sou a eu só... favor. Pera um Keila, pouquinho, pera ontem, um pouquinho, garoto, pera um ontem minutinho só. a Eu vou mãe me chamar o chamou. intervalo, na volta você vai contar a história Não, do mas garoto. eu vou contar do Não, garoto. você vai contar depois do intervalo. É grave. Depois do É intervalo você triste. conta. Só vou te falar uma coisa. O grande problema, que eu vou chamar o intervalo, você guarda essa história para você contar já, é que a gente tem visto isso, trabalhando com isso, a vida inteira. Estas famílias, elas não se interessam mais por essas pessoas. De 5 mil pessoas que... Não, você não vai falar, depois do intervalo também. Só quero deixar no ar para você também. Não, mas daí você me deixa falar esse assunto depois, por favor, que eu acho que isso é entre importante. 5 mil pessoas que tem, eu não Concordo, sei eles quantas são que tem ali, mas entre 5 mil pessoas que tem ali, se você caçar a família de 5 mil, você vai achar 10 famílias que falam, não, peraí que eu quero. A prevenção tem que ser vista da seguinte maneira. Por isso que o problema é complexo, não é fácil para o governo do Estado, para a prefeitura. Você usou muito bem quando disse a maioria dos familiares, eu sei disso. Você sabe muito porque bem. o sofrimento é muito grande. Eles furtam objetos de casa, levam o celular. Chega uma hora ele que ninguém pega o aguenta seu mais, anel. doutor. Você chega em casa, infelizmente você tivesse um irmão, você fala, mãe, cadê meu brinco? Já foi, cadê meu? Já foi. O botão de gás já foi. Eu tive caso do menino, ele roubou o alumínio de onde sai a chama. E a mulher pobre não podia comprar. Prevenção é o seguinte, 3 poderosas áreas. A psicologia, representando a saúde física. O psiquiatra, representando a saúde mental. Nós representamos o segmento da justiça. Veja, são 3 áreas absolutamente distintas. Mas que tem que caminhar juntas para o Que negócio tem que dar caminhar certo. juntas. Agora, esse casamento, então, quando se fala do desencontro, por exemplo, eu vi pessoas, Beraldo, reclamando, mas não avisou antes. Não há possibilidade. Não tem como avisar, né? Porque você quebra o sigilo. 10 Se anos entre a menina nós e 12 anos policiais, o menino, pesquisa, se entre nós né? policiais vaza, imagine se eu chegar lá para aquela dona da Banco Jornal e falar, olha, amanhã tem uma operação, mas a senhora não conta para ninguém. Imagina. Gente, isso não existe. Não. Infelizmente, esse ônus impõe que, infelizmente, tenhamos de administrar isso depois. Eu só quero deixar claro que a ação da polícia era absolutamente necessária. Claro E foi que é. antecipada porque um dia antes um policial militar levou um tiro e 2 antes um GCM. E doutor, e não sei se o senhor está sabendo, no final do ano passado, um médico formado na USP, Meu Deus. casadinho com uma esposa médica, ela grávida, ele falou, não, eu vou para lá fazer social. Sem amparo nenhum, coração. Mataram o médico dentro da Cracolândia. Então as histórias são assim. Como é que vocês da saúde iam entrar lá com gente armada de fuzil? Não tem Fala como. para mim. Eu não quero falar possível. mais nada. Eu não quero- vou Se eu puder participar falar, do eu debate Eu mais. quero que você conte a Beraldo, história a que sua você ia contribuição é contar. importantíssima, Não, mas Qual é a história que você ia contar no intervalo? Pode olha, falar. é O que real, aconteceu? Keila. O que eu aconteceu? sei que é real. Sabe o que é? Eu tô até agendando, eu quero ver. Eu não sei se pode falar, que vou participar do Encontros, então eu falei primeiro eu quero ir na Keila. Eu gosto muito da Keila.
ela é uma pessoa carismática, séria, correta, jornalismo. Sou fã desde a época do Datena, gosto com carinho e respeito. Se fosse uma filha, eu digo assim, só que eu não gosto de hipocrisia, demagogia. E sabe o que eu tenho visto? O que tem recuperado o drogado? O dependente químico, essa pessoa que fica verdadeiro, só a palavra de Deus, porque eu estou vendo que eles correm aonde? Numa igreja evangélica, porque a droga quebra, destrói a própria alma, onde a clínica, doutor, não vai recuperar. Então o que eu vejo, um jovem passou em segundo lugar na faculdade, começo do ano, ele se enveredou no crack, no maldito crack. Agora, isso? Na casa dele Esse ontem. ano? Agora, na casa dele ontem, a família vem, e ontem nós fizemos audiência com o doutor Gioia Perini, aqui ele me autorizou a falar, juiz da 2ª Vara Infância Mas o que tem audiência a ver com o moço? Não, entendi. as duas mães falaram para o juiz, deixa meu filho internado da Fundação Casa. O juiz falou, mas como? Não é internado, irmã. Não, lá é melhor, porque ele vai morrer, meus filhos estão usando droga, 13 e 12 anos, 2 crianças. E esse jovem que eu estou falando, da faculdade. Fomos na casa dele. Nada, não tinha pia, não tinha porta, não tinha torneira, horror, né? Até a caixa d'água estava tirando, virou, infelizmente, um lixo humano. É isso que está acontecendo, viu, Keila? Então, você me perdoe aqui, eu usei a ótica do meu coração para falar, mas é que eu fico muito triste, muito aborrecido com demagogia. Nós precisamos de homem como o senhor, de pessoas como o senhor e de gente como você, sabe, Keila? Continua, não deixa parar esse debate, pelo amor de Deus. Eu estou vendo isso. Eu vi uma criança sucumbir, eu vi uma mãe dar cocaína para uma criança e matar essa criança, e essa mãe não tinha discernimento. Que hipocrisia é essa, Tribunal de Justiça? Vai para o Supremo Tribunal Federal. Nós estamos dizendo, está triste. Concordando, a intervenção compulsória é necessária. E por que eles não deixaram que fosse feito isso, hein, doutor? Porque é uma atitude mais política, a verdade doutor, é o seguinte, há um conflito de interesses e jurídicos, inclusive. Tá. Por exemplo, um direito soberano constitucional, direito de ir e vir, conflitando com esse direito que o Estado tem de impor a internação compulsória, que conflita com o meu direito de vir. Agora, a pergunta básica é essa. Ele tem condição de decidir? Não, não tem. Esse que o doutor Beraldo acabou de falar. Essa mãe, usuária de crack durante a gravidez, o bebê ainda conseguiu nascer, tem condição de continuar sendo mãe desse bebê? Parece que não, mas é um psiquiatra que dá o laudo, então não há violência nesse sentido. O que eu vejo, Beraldo, eu vou concordar contigo, alguns setores da sociedade que parecem encantados. Enquanto eles falam, por exemplo, da polícia, não, porque os direitos humanos... Ora, quem advogou em favor dos direitos humanos desses milhares de pessoas que estão subjugados pelo crime dia e noite? Ninguém fala nada. O doutor Magno fala com muita propriedade. Ninguém fala nada. Olha só, doutor Magno. Não é? Desculpa, olha, doutor Magno, eu venho trabalhando com isso desde 1980. Acompanho Para o senhor ter uma ideia, as pessoas viram um pano de chão e desistem, como a Keila colocou bem. Isso aí Eles não adianta, desistem, porque sucumbe e fica fragilizado. Não aguenta eu mais. mandei para a produção um relato de uma empresária, está aqui o relato dela. Ela falou assim, tem hora que eu tenho vontade de matar meu irmão, mas aquele minha fúria de matar meu irmão, porque ele rouba, destrói tudo, bateu na minha mãe, fez tudo, mas ao mesmo tempo eu tenho vontade de abraçar, de proteger e ninguém ajuda. Falando empresário, vamos falar dessa outra classe também que a gente tem visto se deteriorar com o uso de drogas. Você que está em casa deve ter visto que também foi apreendido lá na Cracolândia, nessa nova Cracolândia, né, na Praça Princesa Isabel, o Andreas Richthofen, que é o irmão da Suzane Richthofen, que na época, na verdade, ele foi uma vítima da irmã também, foi envolvido na morte dos pais de uma maneira leviana, porque ela usou o menino para poder ter tempo de concluir todo o plano de execução dos pais. E esse menino, o doutor Magno dizia que ele tem MBA, é um menino formado, pós-graduado, totalmente preparado, e foi apreendido ontem. Parece... E essa situação hoje constata uma realidade. Ele não conseguiu lidar com a perda dos pais pela própria mãe. Daí eu concordo com o Wilson. Sim. Porque daí, Wilson, você tem uma situação de uma família que existe,
que é estruturada, porque ele tem avó, ele tem tios que cuidaram dele, que ainda cuidam na ausência da irmã, que obviamente não pode cuidar de nada. Claro. Então aí eu confio, não, eu concordo com você. Cadê esse menino? Esse menino, cadê a sua mãe? Então a gente chama e daí conversa e viabiliza uma internação. Agora, eu continuo batendo nessa tecla. Eu assim, com a experiência que a gente tem de ver e de gravar, e de estar o tempo inteiro vendo essas pessoas, não acredito que essas pessoas tenham a capacidade, nem a família... Rapidinho, você vai se lembrar, faz uns 3 anos eu estive aqui no seu programa para falar de meninos de rua cheirando cola. E concordar com o doutor Beraldo. Cola, de cada 10 meninos, Keila, 8 estão lá porque querem. Agora, não é um querer. É porque a casa deles, doutor... É ali. A rua é muito melhor que a casa deles. Em casa significa abuso sexual, violações, lesões corporais, agressões. A rua é legal, porque a rua eu como a hora que eu quero, eu durmo onde eu quero. Eu mando em mim. Eu não preciso estudar. A rua é legal do ponto de vista dele, usuário. Não é? Então, poderia fazer esses meninos, hoje nós estamos na 4ª geração de rua. E outra, como diz o Beraldo, a sociedade não toca. Qual é a principal droga que leva para lá? Dei palestra essa semana na Assembleia Legislativa do Estado. É o álcool. Começa aí. Que é endeusado, encantado, e aparecem pessoas lindas e maravilhosas na TV, casais apaixonados, é bebida alcoólica. E ninguém toca nisso, né? Pode falar agora. Até para poder validar o posicionamento aí de vocês, que como bem o senhor colocou, eu como contraponto aqui, né? Não me antagonizo necessariamente com o que está sendo posto. É um posto. segmento importantíssimo nesse processo. Mas eu preciso me fazer ouvido, porque senão o que acontece? Uma complexidade do pensamento que eu quero trazer requer associação de ideias. Então, se eu for interromper, eu não vou conseguir expressar aquilo que eu pretendo. Veja, usando aquilo que vocês mesmos estão falando, eu gostaria de abordar esse ponto humanitário. Mais uma vez, repito, não estou falando sobre justiça dos homens, menos ainda a justiça divina. Também concordo que uma das coisas que cura na pessoa que busca sair dessa situação é a Cristo. Acreditar em Cristo. A outra, segunda que eu acredito que cura é a família. Porque eu vou dizer para vocês, ninguém cura ninguém. Em nada. Nada, nem em questões médicas mesmo. A gente tem especialistas. Quem se cura é o doente, é o paciente. É você que deve vir buscar se curar, seja lá do que você quiser vir a se curar. Não se esqueçam, essas pessoas não têm condição nem de raciocinar. Concluir aqui, eu preciso acabar de falar, tá? Então, o que acontece? Nós temos um problema que é, Keila, um problema de cultura do brasileiro, de como ele enxerga a questão da drogadicção, né? O brasileiro, ele associa a drogadicção ao vício, a uma coisa assim isolada, como vocês estão falando. Por exemplo, você que é uma pessoa que também é de minha confiança, que sei que você é humanista também, né? Que você pensa no próximo. Várias vezes no término do programa, quando você vai fazer uma síntese daquilo que a gente conversa, você parece muito capaz de entender aquilo que está se apresentando de acordo com o meu ponto de vista. Então, veio aqui a falar agora, peraí, fulano de tal tem tio, tem tia localizáveis, porque tio e tia todo mundo tem. Mãe, pai, ninguém nasceu de cochocadeira. Ninguém. Nós estamos vivendo uma sociedade doente, né? Daí a política de droga, de tratamento à droga através da repressão, né, não contempla uma questão emocional prévia à questão do tratamento. Não estou falando simplesmente da questão da drogadicção, que é de cunho psiquiátrico, nem da questão do crime, que é dessa outra instância, do advogado. Exato, mas é da questão humana. Nesse sentido da questão humana, a gente, como sociedade, não valorizamos a falta de pia na casa daquela pessoa. Peraí, estamos falando de um país que acabou, através da JBS, um acordo de leniência com 2 caras que vocês virem o vídeo daquela pessoa que está realmente andando perdulária, gastando milhões, e a falta de pia na casa de uma pessoa onde que ficar na rua usando droga é melhor do que estar dentro de casa. Então, a função do Estado e nós todos como sociedade, estamos equivocados. O senhor me perguntou, doutor, como deveria intervir o Estado para que viéssemos a agir de uma maneira mais coerente.
Eu creio que é exatamente como o senhor estava posicionando, correlacionando com consciência essas 3 instâncias, que é o psiquiátrico, o psicológico, o humanitário e o judiciário, o Estado, a intervenção do Estado, de maneira a comprometermos a todos nós. Todos nós. Não é simplesmente você que não tem ninguém drogado na tua casa. Que você que vai para a igreja, você que nem álcool bebe, crê que não tem nada a ver com isso? Eu vou te falar, tem também. Porque, vê só, eu gosto do doutor, vejo que ele fala com paixão, com coração, mas o senhor representa muito daquilo que representa o povo brasileiro. Muitos de nós acreditamos no que exatamente o senhor está falando. Por isso que eu gostaria de dizer que quando eu me posiciono dessa maneira humanitária, não estou sendo antagônico no sentido de discordar de vocês. É que simplesmente a intervenção tem que ser mais pensada no social. Não, doutor, infelizmente. Isso é demagogia. O que está acontecendo é o seguinte... Eu não sou demagogo não, doutor. Senhor. Não faz não. Não, senhor. Não, faço, não. Não estou dizendo, senhor. Importante. Eu estou dizendo no nível da psicopatologia médico-forense, que o doutor Magno entende muito bem. Eu fui e sou um estudioso da psicopatologia médico-forense e digo, eu não acredito no homo delinquente e não acredito que ninguém nasce criminoso. Mas esses filhos que o senhor falou aí, doutor, que tem pai e mãe, eles não conheceram o pai porque o pai está preso, não conheceram a mãe porque a mãe está na prostituição, não tiveram amor. Quem não teve amor, não tem amor para receber, não pode dar. Quem não tem aquela compaixão, quem não sentiu, porque o gigante da alma, os gigantes da alma, o grande Limeira Lopes falou que a paixão, o amor caminham juntos, né? E o que faz a vida de uma pessoa é receber o amor, a atenção. Dória, eu cobro de você, não tome medida demagógica. Eu cobro com respeito, é isso que eu quero. Nós vamos continuar falando desse assunto. Entendeu, doutor? Por isso. Depois eu queria fazer só um comentário antes de ir ele é espetacular, viu? Um comentário só. Doutor, olha aqui para mim, fazendo um favor. Só existe o amor. Só existe o amor. Só o amor constrói. Não, só existe o amor. Aonde não existe o amor é que existe essa ausência onde se constitui, por exemplo, o crack. Então, essas pessoas que não tiveram presença do pai, da mãe, com certeza elas tiveram alguma outra pessoa que amparou ela, porque a gente não nasce que nem cavalo, levanta andando. Eu preciso encerrar, mas eu queria pedir para que vocês voltassem para que a gente continue falando sobre isso. Sem dúvida. Sei que os 3 são muito ocupados, mas nós vamos marcar para voltar, porque assim, eu acho que é muito fácil a gente falar quando a gente não tem autoridade para resolver o problema. Nós não somos políticos, nós não temos cargos públicos, nós somos cidadãos. E tentamos mostrar para você que está em casa todos os lados da moeda para que você comece a fazer a sua parte. Nós temos um centro de recuperação que funciona há 17 anos de graça. Nós mantemos através de doações de Deão da Conquista, você está vendo aí na tela as imagens do nosso centro de recuperação. É muito difícil manter um centro de recuperação sério, porque nós vemos muitos centros de recuperação envolvidos com a distribuição de drogas de uma maneira velada, mas que nós sabemos que existe. Os dependentes ficam nesse lugar, no nosso centro de recuperação, durante 8 meses. E eles não pagam nada, graças ao nosso projeto de Deão da Conquista. Estamos resolvendo o problema do mundo? Não, porque senão não estaríamos aqui conversando sobre isso. Estariam todos recuperados. Mas estamos fazendo a nossa parte quando ajudamos a manter e viabilizando que este trabalho aumente o número de pessoas a serem atendidas. Por quê? Porque nós mostramos também testemunhos de pessoas que realmente se recuperam, porque a recuperação, é claro, você precisa de um incentivo, se não de uma marra mesmo para alguém te levar, e da sua conscientização. E mais importante de tudo, da fé. Porque por isso que a Bíblia já fala que se você está em pé, se você não ficar ligado, você cai. Não tem jeito, isso é para todos nós temos vícios. Vícios diários, você parar para pensar, você também tem. Não podem ser coisas que prejudicam só a gente, que não prejudicam o próximo. Coisas no dia a dia que às vezes te atrapalham. Se você é viciado em celular, você deixa de fazer várias coisas até com a tua família, porque você fica ali o tempo inteiro. Então, nós precisamos ter o autocontrole para que nós possamos ajudar também. Infelizmente, somos egoístas demais e fechamos os olhos para uma realidade. A gente não tem família mesmo dessas pessoas para buscar, mas e aí, vai deixá-los na rua? Não. Alguma coisa precisa ser feita e começa de cada um de nós. Dentro da sua casa, com o exemplo que você dá. Tem gente que fala, não, a bebida não tem nada a ver. Felizmente, algumas pessoas bebem, mas elas não começam a usar drogas. Pela misericórdia, porque a maioria se envolve com drogas também. E o que é que você está fazendo na sua casa, na tua família, na tua vizinhança, para que as pessoas acordem? Porque nós precisamos acordar, esse problema é muito mais sério, está muito mais próximo de nós do que nós imaginamos.
E quando nós percebermos isso, você percebe que o teu vizinho está fazendo alguma coisa que é estranho, ai, não vou falar para a mãe dele porque eu não tenho nada a ver com isso. Você tem, porque a hora que ele ficar louco, ele vai roubar a tua casa. Então, esse é o momento, nós conversamos sobre isso, não é para cobrar das autoridades, porque a nossa voz não é capaz disso, cada um sabe muito bem a sua responsabilidade, nós os elegemos. Então, nós temos visto algumas ações? Temos, mas a sociedade precisa se mobilizar para começar a fazer esse combate e essa prevenção dentro de casa. Por isso que eu quero pedir para que vocês voltem para que a gente converse sobre isso nesse sentido, do qual é a nossa obrigação, que nós podemos fazer efetivamente para que as coisas sejam diferentes. O endereço eletrônico e o telefone do Dr. Magno, deixa eu mostrar o livro, doutor, que eu vou chamar o intervalo. O Dr. Magno é um escritor muito experiente que ajuda mesmo muitos dependentes a saírem da droga. E eu tenho muito orgulho de recebê-lo aqui, assim como o doutor Beraldo, que tem aí, não vamos falar muito tempo para ninguém saber a idade dele, mas muitos anos aí de experiência. E o Wilson também atendendo essas pessoas, que também é muito difícil. Então eu quero agradecer vocês só dizer e que voltem sempre. Faz passado recente havia um slogan que dizia assim: se a calamidade é pública, o problema é de todos. É verdade. Concordo com o doutor. É o que você falou mesmo. E eu já vim aqui para fazer problema. Não dê moedinha no farol. Moedinha no farol vira pedra. É verdade. Você fica com dó, você pega lá, eu vou dar essa moedinha, tem só, Coitadinho. 50 centavos. Coitadinho, 50 dele, dá R$2. Com R$2 já compra uma pedra. É verdade. Você quer ajudar? Você mostrou ali, né? É e verdade. tem outras tantas instituições que você acha que é séria, que contribui lá. Doutor, muito E aí, obrigada. sim, Nós um vamos voltar a prazer, falar viu? sobre esse assunto.